Salve, salve pessoal, aqui é o professor Daniel Caldas. Estou aqui para falar hoje sobre ecossistemas. Na aula de hoje, nessa aula de ciências, a segunda aula de ciências, né, mais focada aqui na aula de biologia, nós vamos tratar sobre ecossistemas brasileiros. Então, se você tem interesse, se você vai fazer a prova do IF, se você quer aprender mais sobre biologia, sobre o IFMT, sobre a prova, primeiro, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal para você estar sempre acompanhando, ative o sininho e, claro, passa no Instagram, siga a gente lá, fique por dentro das datas, dos dias, dos editais e não perca nada, porque cada informação pode ser importante para sua aprovação. Então, sem mais delongas, vem comigo e vamos para essa aula que vai ser, ó, tranquilinho. Vamos lá? Ecossistema. Ecossistema é a palavra que vem da união dos termos gregos oikos e sistema, que significa casa, que significa o sistema da casa. Por exemplo, na sua casa, você tem um tipo de comida, você tem um tipo de vestimenta, você tem tipos de regra, você tem tipos de um monte de coisa que são familiares a você. Mas se você for pro sul, se você for pro norte, se você for para outras cidades, que eu quero dizer, até mesmo para outros países, você vai ver que os sistemas que você tem em casa são completamente diferentes. Então, a palavra ecossistema quer dizer ali que é como o sistema da casa. Que casa? Qualquer casa que você esteja analisando, beleza? Então, o ecossistema é como se fosse um grande palco de todos os seres vivos, onde eles vivem ali e como eles se relacionam entre si e com o meio ambiente, ok? Mas antes de entrar na palavra ecossistema, antes de estudar alguns tipos de ecossistemas, eu preciso falar para vocês sobre fatores bióticos e abióticos, ok? Vamos lá. Fatores bióticos. Fatores bióticos são todos os seres vivos do ecossistema. Então, quais são os fatores bióticos? Bom, na natureza eu tenho 4 tipos de vida, que são formas com que se alimentam. Eu tenho 4 formas diferentes de um ser vivo se alimentar. São seres produtores, ok? O que são seres produtores? Aqueles que fazem o próprio alimento. E quando eu falo fazer o próprio alimento, não é ir na cozinha, pegar uma banana, uma maçã lá e comer. Muito menos ir na cozinha, ligar o fogo e fazer um ovo. Não, isso não é produzir o próprio alimento. Isso é preparar o alimento para o consumo. Produzir é criar o alimento. Então, quem pode fazer isso é apenas plantas e algas. E como que as plantas e algas fazem o próprio alimento? Simples, fotossíntese. A fotossíntese é o quê? É onde a planta pega a luz do sol, que é a energia, pega essa energia, recolhe nutrientes da terra e vive através dessa energia e desses nutrientes. Então ela vive através deste alimento, que para nós não é alimento, a gente não consegue extrair energia da terra e nem do sol. Então nós somos seres consumidores, ok? Nós, eu, você, papagaio, cachorro, são todos animais. E animais são consumidores e não produtores. Nenhum animal consegue olhar para o sol e extrair energia do sol. Coloca a mão na terra e consegue extrair nutrientes da terra. Beleza? Então, produtores são plantas e algas. Consumidores vão consumir quem? Os produtores ou outros consumidores. Beleza? Por exemplo, a planta é comida pela vaca. Nós comemos carne de vaca, carne de boi, certo? Então, nós somos seres consumidores. Decompositores são fungos e bactérias. Então, por exemplo, quando você soa, você fica com a axila fedendo. Ou às vezes ainda não. Mas com a maturidade vem, a axila começa a feder. Ou você usa tênis por muito tempo e seu pé começa a ter chulé. O que é isso? O pé tem chulé geralmente por causa que você soa pelo pé.
ok? E se você soa pelo pé e fica ali muito tempo, algumas horas ou até dias sem lavar, o que que acontece? Fungos ou bactérias começam a se alimentar do que você está produzindo. Suor. O seu suor tem sais, vitaminas, minerais, ok? E coisas que para você não são saudáveis. Mas para o fungo é um alimento delicioso. Então, perceba, consumidores eles consomem aquilo que foi produzido pelas plantas e algas, pelos produtores. Já os decompositores, eles consomem aquilo que foi produzido pelos consumidores. Beleza? E por fim, eu tenho parasitas. Parasitas é o pior. Parasitas são aqueles que vivem, eles se apoiam em algum ser vivo e vivem a partir daquele ser vivo, se alimentando daquilo que ele come. Então, impedindo que aquele ser vivo tenha uma qualidade de vida. Por exemplo, piolho. Piolho é um tipo de parasita. O que que acontece? Ele se hospeda num ser vivo, fica ali se alimentando o quê? Do sangue ou de alguma coisa que tenha ali na cabeça. Outro tipo de ser vivo é lombriga, verme, certo? Que é bem nojento, mas é um tipo de parasita. E o que que ele faz? Ele fica no intestino e se alimenta do quê? Da comida que comemos. E se ele se alimenta da comida que comemos, o que que vai acontecer? Vai ter menos comida pra gente. E quanto mais vermes, lombrigas, mais tem esses ser vivos se alimentando da nossa comida, ou seja, menos nutrientes, menos energia nós temos. E por isso emagrecemos, ficamos doentes, ficamos secos e decadentes, o que é um fator de muito risco. Então, parasitas é um tipo também de fator biótico que vive ali entre as espécies. Outro tipo já que não envolve os seres vivos, mas são essenciais para os seres vivos, é os fatores abióticos. Eles não têm vida, mas é essencial para a vida. Primeiro, água. Se a gente não beber água em 3 dias, a gente morre. Luz solar. Sem luz solar, o ser humano, a vida, por exemplo, planta. A planta extrai luz solar e com isso ela consegue viver. Se a planta não tem luz solar, ela morre. Se a planta morre, não tem quem se alimente da planta. Se não tem quem se alimente da planta, não tem quem consuma aqueles animaizinhos que se alimentam da planta. Ou seja, vai todo mundo morrendo. Ou seja, sem luz do sol não tem vida. A não ser alguns fungos, bactérias, mas alguns tipos de vida deixam de viver sem luz do sol. Temperatura é outro fator. Se eu pegar você agora, do jeito que você está jogando no Alasca, no Polo Norte, no Polo Sul, no meio do gelo, o que vai acontecer? Você vai sobreviver muito tempo? Não, provavelmente você vai morrer de hipotermia pelo clima que é lá. Segundo, solo, ar. O solo, por exemplo, se você não tiver um solo fértil, o seu solo não dá alimento. Se não dá alimento, como você vai comer? Ar. O ar que você respira, se o ar for poluído, ou se for de um outro material que não seja oxigênio, novamente você está com problemas. Como que você vai respirar? Não tem como. Nutrientes, gases e muitos outros. Mas olha só, esses fatores bióticos e abióticos vão mudar de ecossistema para ecossistema. Lembra que eu falei? Pensa na sua casa. Se você for para a Rússia, provavelmente, o estilo de vida pode até ser parecido, mas vai ser bem diferente. Pode ser parecido no geral, mas nos detalhes vão ser totalmente diferentes. Um acorda no gelo, nós acordamos no calor. Um acorda enquanto o sol para nós é 6 horas, lá é 7 horas, 10 horas, não sei. Mas perceba, muda pequenas coisas, mas no final temos uma vida quase que diferente por inteira. Então, fatores bióticos e abióticos vai depender de onde? Do clima, da vegetação, dos nutrientes, do solo. E tudo isso vai moldar o ecossistema. Beleza? Então vamos lá. Para falar de ecossistemas, antes de aprofundar,
eu tenho dois tipos que eu tenho que mencionar para vocês. Os ecossistemas terrestres, que adivinha? Na Terra. E os ecossistemas aquáticos, que adivinha? É no ar? Não, né? É na Terra. Ecossistemas na Terra podem ser florestas, desertos, montanhas, pradarias, pastagem. Então pensa comigo. Pensa no animal da floresta. Pensou? Esse animal tem no deserto? Não tem. Pensa no animal do deserto. Esse animal tem no Pantanal, por exemplo? Não tem. Por quê? Porque são ecossistemas completamente diferentes. Cada um vai ser seu próprio tipo biótico e abiótico. Ecossistemas aquáticos. Os ecossistemas aquáticos podem ser tanto na água doce como na água salgada. Por exemplo, rios, lagos, mangues, que a gente vai falar já já, ou ambiente marino, como o próprio mar e oceano. Então pensa comigo. Quem já assistiu Procurando Nemo vai entender. O Nemo vive no Recife. Quando ele sai do Recife, ele encontra o quê? Tubarão. Por quê? Uma coisa é o ambiente onde ele vive, que protege ele. Então ele vive no Recife, com um monte de peixinho bonitinho. Quando ele sai, ele encontra tubarão. Por quê? Um é o ambiente do tubarão, o outro é o ambiente do Recife. Então, são diferentes. Mesmo dentro do mar, existem ambientes diferentes. Tranquilo? Bem fácil, né? Então, só para deixar claro, os ecossistemas variam de tamanho. Ecossistema não tem tamanho definido. Pode ser qualquer coisa. Por exemplo, uma poça de água pode ser um ecossistema. Em alguns lugares do Brasil, a chuva cai e formam lagos. Só que esses lagos não são naturais. Pelo menos não no sentido de sair da terra. Não é um lago ali que forma naturalmente através da água minando da terra. Ele forma naturalmente através das chuvas. E a chuva é um processo natural. Então esses lagos eles se formam, só que sem chuva o que que acontece? O lago seca. Por quê? Porque é só formado através da chuva. Só que nesses lagos que a gente pode encontrar ao redor do Brasil, tem tipos de vida, tem tipos de vegetação, tem tipos de peixes. E o que que isso significa? Poxa, um lago pode ser um ecossistema completo. E esse lago pode deixar de existir simplesmente porque parou de chover ou porque choveu demais. E se voltar a chover, pode voltar a existir de novo. Então perceba, ecossistemas pode ser tanto uma poça de água como algo gigantesco, como uma floresta, uma mata atlântica que é gigantesca. Beleza? Então, tomem cuidado com isso. A biosfera, por exemplo, que é o que? O planeta. O planeta é a biosfera. Abrange toda a vida na Terra, mas também pode ser uma poça de água onde micro-organismos interagem. Então você pega uma poça de água na rua, você não vê, mas lá pode ter bactéria, pode ter ali proliferação de diversos tipos de bactéria que, para nós, se a gente beber água da rua, vai fazer o quê? Mal. Por quê? Porque a gente vai estar ingerindo um tipo de vida que faz mal ao ser humano. Então é por isso que não é recomendável beber água que não seja tratada. Justamente porque a água dentro da água é muito favorável para ecossistema. Tranquilo? Então, não pense em ecossistema apenas como uma coisa visível, mas também pense em ecossistemas que são invisíveis ao olho nu. Espero que vocês tenham entendido até aqui. Agora vamos focar nos ecossistemas brasileiros, porque o IFMT ele vai tratar ali do Brasil. Ele não vai tratar da Europa, ele vai tratar do Brasil. Então o que, que a gente tem que focar? Nos ecossistemas brasileiros e principalmente nos ecossistemas que chegam perto aqui de nós, que são os ecossistemas que passam pelo Mato Grosso. Tranquilo? Vamos lá. Ecossistemas brasileiros. O Brasil é do tamanho de um continente. O Brasil é maior que a Europa, com todos os seus países. Então o Brasil é maior que um continente. Nosso país é maior que o continente inteiro. Então, logicamente, ele vai ter variedades de clima, solo, paisagens,
animais, vegetação e etc. Então nós vamos passar aqui para vocês os ecossistemas. O principal, o maior, um dos maiores do mundo, o maior ecossistema do país é a Amazônia. Ele ocupa cerca de 60% do território nacional. 60% do país é Amazônia, ok? É o ecossistema da Amazônia. E lá, você perceba aqui, ó, olha as fotos, olha as imagens. É necessário que a gente tenha visualização do que é o ecossistema da Amazônia. Não só das informações, como também da visualização. Por quê? Porque nós temos que aprender a diferenciar os ecossistemas. Beleza? Então vamos lá. Na Amazônia a gente pode ver, olha só, árvores, bastante árvores. Mas não só árvores, nós temos rios. Lembrando, esses rios aqui estão de cima, mas esse rio é largo. Esse rio, eles banha toda a Amazônia. Olha só, ele vai indo, banhando toda a Amazônia. E por que que isso é importante? Porque a Amazônia é basicamente uma floresta banhada por águas de rios largos. Perceba, olha a diferença da Amazônia para Caatinga. Olha só, a Caatinga é completamente diferente. Completamente. Aqui nós temos, perceba, um solo não é verde, como na Amazônia. Olha só o solo da Amazônia, é verdinho. O solo não é verde. A terra, olha só, é meio avermelhada, laranjada. Por quê? A caatinga é presente no Nordeste. E o Nordeste tem dificuldade com chuva, com água. Então lá no Nordeste é seca. Se é seca, então a vegetação tem que ser resistente à seca. Então olha só, aqui na Caatinga nós temos essas árvores que parecem cactos, mas não são cactos. Cactos são só encontrados no deserto. Não existe cacto em outro lugar que não seja o deserto. Ok? Esse aqui é parente do cacto, mas não é cacto. Ok? Olha só. Então, olha, eu tenho terras vermelhas. Cadê a relva? Professor, o que é relva? Relva, mato, é grama, é tudo aquilo que brota do chão. Olha só, tem pouca coisa brotando do chão. Não tem quase nada. Eu tenho ali um aspecto avermelhado. Olha as árvores não são grandiosas, não são floridas, não têm um volume. Por quê? Porque a árvore ela está mais pro solo. Por quê? Porque não tem água. Se não tem água, a árvore desce procurando água. Então, por isso que as árvores não são imensas árvores. Ok? Então, essa é a caatinga. Olha o cerrado. O cerrado, olha só, é um bioma presente no centro-oeste e sudeste. Então, temos que tomar cuidado, porque é um bioma mais presente a nós. Perceba, o cerrado, ele já é verde. Olha a diferença da caatinga do cerrado, gente. É uma diferença aparentemente pouca. Se você olhar com um olhar desatento, se você olhar numa prova e falar, ah, tem pouca árvore, ah, não sei o que lá. Gente, a diferença, se você olhar com um olhar desatento, é pouco. Mas se você olhar com um olhar atento, você vai perceber que é muita diferença. Então, olha só, a terra é verde no cerrado, enquanto na caatinga é vermelho. Tem poucas árvores, ok? Não é uma floresta amazônica, mas as árvores, olha só, tem mais volume, tem mais árvores também, que por mais que aqui nessa imagem não pareça, tem mais árvores. A relva, olha só, temos gramas, temos mais relvas aqui, temos arbustos. Então perceba, o cerrado já é uma coisa mais verde, mais favorável à plantação, ok? Por mais que a imagem aqui não pareça, mas ela já é mais favorável à plantação, porque o verde
vem de quando a terra é saudável. Quanto mais a terra é saudável, mais ela é verde. Olha só, quanto mais a terra é úmida, mais ela é verde. Olha só, olha a diferença. Um verde escuro, um verde claro e um alaranjado. Quase que não tem verde aqui. Beleza? O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro. Ou seja, além de ele pertencer aqui à região do Centro-Oeste, que é a que nós vivemos, ele também é o segundo maior bioma brasileiro. O maior, a Amazônia, o segundo maior, o Cerrado. Tranquilo? Mata Atlântica. Mata Atlântica, você olha e fala, professor, é a mesma coisa da Amazônia. Não, não é. Por quê? Aqui você percebe o quê? Que ela tem bastante relevo, ok? Relevo, não são montanhas, são relevos. E além disso tudo, você vê bastante árvores, muitas árvores. Basicamente é toda preenchida por árvores. Então, por mais que aqui não seja perceptível, ele também tem rios, mas os rios dele são mais largos, mais estreitos, ok? Então, Mata Atlântica e Amazônia têm suas diferenças. Pode não parecer olhando de cima porque é tudo árvore, tudo verde. Mas, primeiro, a Mata Atlântica, ela só tem cerca de 15% da sua forma original. Ou seja, 85% foi desmatado, foi tacado fogo e etc. Tranquilo? Então, lembre-se, o que diferencia a Mata Atlântica? O relevo, rios mais estreitos. E a floresta amazônica são mais planas, mais retas e rios largos. Os rios são presença marcante na Amazônia, como o próprio rio Amazonas. Tranquilo? Mata dos Cocais. Pensa o seguinte, eu tenho um coqueiro e eu tenho uma fazenda de coco. A fazenda de coco eu chamo de cocal, beleza? Então, a Mata dos Cocais, ela vai se dar onde? Entre a Amazônia e a Caatinga. Ou seja, ela lhe pega uma parte do clima quente e árido, outra ela pega aquele clima úmido, banhado por rios, e no meio desses dois climas tem a Mata dos Cocais. Por quê? Porque pega um pouco dos dois e é essencial para um bom coqueiro. Então é fácil, é favorável ao crescimento de coqueiros ali. Pantanal. Professor, Pantanal é floresta? Não, né? Ninguém fala floresta Pantanal. Por quê? Porque não é floresta. Pantanal é um bioma com bastante árvores, mas ele não é floresta. Perceba, olha isso aqui. Olha isso. Olha isso. Aqui eu tenho bastantes árvores. Aqui eu tenho regiões, olha só, sem árvores. Então, olha só, o que é marcante aqui? São os lagos, olha só. Formação de vários lagos. Então, ó, é tudo alagado. Tem um lago para todo lado. Então, e por aí vai. Então perceba, o Pantanal, ele é a maior planície alagada. É bem diferente da floresta amazônica e é bem diferente da Mata Atlântica. Tranquilo? Então, por mais que na ideia você possa pensar, poxa, vai ter árvore lá, vai ter um monte de árvore, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, são diferentes. Tranquilo? Então não confunda para você não fazer bobagem na hora da prova. E temos também Mata das Araucárias, que é presente, olha só, na região sul. Destaca aqui, ó, para o pinheiro do Paraná, que é o que a gente chama de araucária. Então, o que é a característica da araucária? É essa árvore aqui, ó, gigante, com uma vegetação aqui, uma folhas mais na sua ponta, ok? Essas são as matas do araucárias. Mangue, lembra que eu falei que ia explicar mangue? Então, olha só, mangue é encontrado onde o rio encontra o mar. Ou seja, eu preciso ter ali a mistura da água doce com salgada. E isso vai favorecer o mangue. Porque olha só, o mangue ele não precisa ter raízes enfincadas muito profundamente na terra. Ali na superfície já é o suficiente
para fazer com que as linhas raízes tenham ali o favorecimento de nutrientes. Tranquilo? Então, mangue, ela é encontrada geralmente onde o rio encontra o mar e em áreas alagadas e ricas em vida, ok? Então, mangue, perceba, uma árvore que basicamente é marcada pelas raízes, beleza? E para finalizar, temos o pampa. O pampa fica localizado na região do Rio Grande do Sul e apresenta campos com gramíneas e arbustos. Então, olha só, isso aqui é basicamente o campo, olha só. E tem alguns arbustos aqui. Então, pampa é basicamente um campo ali. Vai ter suas gramíneas e arbustos. Beleza? Então, pessoal, esses são os ecossistemas brasileiros. São 9 que eu trouxe aqui para vocês. E esses são importantíssimos a gente saber. Identificar visualmente. Saber qual que é a diferença de um para o outro. Não confundir Mata Atlântica com Floresta Amazônica. Não confunda Pantanal com mangue. São coisas diferentes. O Pantanal tem área alagada. O mangue precisa de uma área alagada, rica em vida e que seja no encontro entre rio e mar. Então, tome cuidado tanto com a informação dos ecossistemas, quanto também com a visualização, ok? Porque às vezes o IFMT pode te mandar uma foto, pode te mandar um exemplo, um esquema de como é lá, e não te falar exatamente. E aí você tem que tanto saber ver, como saber informações. Tranquilo? E para finalizar, vamos resolver 2 exercícios aqui para a gente fechar com chave de ouro. Vamos lá. O que é um ecossistema? A. É um conjunto de animais que vivem no mesmo lugar? Olha só, se eu tiver um monte de animal vivendo no mesmo lugar, eu tenho um ecossistema? Não. Por exemplo, se eu pegar um zoológico, tem um monte de animal que vive ali. Aquilo é um ecossistema? Não. Ok? É um ambiente onde só existem seres vivos? Não. Ar é um ser vivo? Não. Terra é um ser vivo? Água é um ser vivo? Lembra? Caatinga falta água. Floresta Amazônica ou o Pantanal tem excesso de água. E isso são fatores abióticos, ou seja, não vivos. Um grupo de seres humanos que utilizam recursos naturais? Não. Pode ser qualquer tipo. Lembra que eu dei o exemplo das bactérias? Pode ser bactérias, vírus, fungo. Qualquer tipo de ser vivo. Um conjunto de seres vivos e ambiente físico onde vivem e interagindo entre si. Exato. Ecossistema é um conjunto de seres vivos, ou seja, tem vários seres vivos vivendo e além disso tem um aspecto físico, que é o quê? Lembra dos diferentes ecossistemas. Um é seco, ou seja, vai favorecer certos tipos de animais. Outro é alagado, vai favorecer outros tipos de animais. Então todos são diferentes, tem seres vivos diferentes, tem terras diferentes, tem águas em quantidades diferentes. Beleza? Então, letra D. 2. Um dos seguintes ambientes é considerado o maior ecossistema do planeta. Assinale. Ora, um dos maiores do Brasil, obviamente, vai ser um dos maiores do planeta, porque o Brasil é um dos maiores países do mundo. Logo, o seu maior bioma vai ser um dos maiores do mundo, certo? Então, no caso aqui, é a Amazônia, pois a Amazônia ocupa cerca de 60% de todo o território nacional. E não só nacional. A Amazônia se espalha para outros países. Ele não é exclusivo do Brasil, mas o Brasil tem a sua maior parte. Tranquilo, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, se ficou com alguma dúvida, volta na aula, faz aquela memorização, faz aquela visualização, pesquise mais. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E não se esqueça, estude sempre com dedicação para que você possa melhorar cada dia mais. E se gostou do vídeo, deixa aquele like, comenta o que você achou, passa no Instagram, dá aquela seguida, aquela curtida lá pra gente
perceber que nosso trabalho tá chegando até vocês. Beleza? Então, é isso que espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.